Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você. Você tem problemas com álcool? Conhece alguém que tem? No programa de hoje, nós vamos falar sobre as causas e as consequências da doença do alcoolismo. Vamos falar também sobre o programa de 12 passos. Você não pode perder. Programa Nova Vida já está no ar. Alcoolismo, um termo amplo para descrever problemas com o álcool, sendo geralmente usado no sentido de consumo compulsivo e descontrolado de bebidas alcoólicas. Na maior parte dos casos, com implicações negativas para a saúde, as relações afetivas e no papel social do alcoólico. O alcoolismo é considerado uma doença. E a dificuldade que a gente encontra é assim, quando ele não vem pelas próprias pernas, como a gente diz, né? Para ele ficar, para ele admitir que ele está precisando de outras pessoas, que ele está precisando do grupo, que ele está precisando de mudança de atitude na vida dele, né? Então, quando ele não vem pelas próprias pernas, a dificuldade que a gente percebe é essa no primeiro momento, né? Dele chegar ainda não estar conscientizado da necessidade, né? De que sozinho ele não consegue mais. Às vezes, embora ele traga, né, no discurso dele de que ele já está há algum tempo tentando, né, mas que ele está tendo recaídas contínuas, a gente começa a perceber que ele está trazendo esse discurso, a gente percebe que ele já está se conscientizando de que ele não consegue mais. Aí é mais fácil, né? Então, a dificuldade que se percebe é essa, assim, a questão da conscientização da pessoa. A Organização Mundial da Saúde considera o alcoolismo uma doença com componentes físicos e mentais. Não são ainda totalmente compreendidos todos os mecanismos biológicos que causam o alcoolismo. O risco é influenciado pelo ambiente social, o estresse, a saúde mental, histórico familiar, idade, grupo étnico e gênero. Eu comecei a fumar com 6 anos, mais ou menos, 7 anos no máximo. Depois comecei, na própria família mesmo, com vinho, o pessoal tomava vinho, eu tomava um bocadinho, achei interessante. Depois eu comecei a dar mais frequência a esse tipo de atividade alcoólica, tá? E depois, pouquíssimo tempo depois, vamos dizer, com 9 anos, vamos dizer assim, eu já estava usando droga, outros tipos de drogas. Hoje em dia eu percebo que uma droga chama a outra, um vício chama a outro, uma dependência chama a outra, né? E hoje em dia eu começo a perceber o quanto a dependência faz mal para a gente, né? Para qualquer pessoa. Quando eu era estudante, no período do intervalo dos colégios, meus coleguinhas, já alguns maiorzinhos, né, eles começavam a tomar bebida escondida através de alguma sala e eu comecei a provar a bebida. Ou então, quando meu pai era também dependente de álcool, ele mandava eu em determinado comércio comprar bebida e no caminho eu já começava a provar. O consumo significativo de álcool ao longo do tempo provoca alterações fisiológicas na estrutura e composição química do cérebro, como dependência física e aumento da tolerância, o que faz com que o indivíduo necessite de consumir doses cada vez maiores de álcool para atingir o efeito desejado. Estas alterações potencializam a incapacidade do alcoólico em deixar de beber e provocam síndrome de abstinência quando o consumo é interrompido. Eu cheguei para cá, eu fui tomar café aí no refeitório, eu peguei com as duas mãos o copo, a minha mão tremia assim. Se eu pegasse com uma mão, derramava o copo todinho, eu ia derramar tudo, para você ver. E eu fui com a doutora Érica e perguntei, doutora Érica, poxa, eu estou me tremendo. E ela falou, não, é normal. Com 3 dias tu para. Mas
se eu estivesse em casa, eu parava, tomava 2, não sei, isso era automaticamente. A bebida, ela é uma... Você vê que é uma coisa assim que ninguém entende, que eu acho hoje que não presta. A dependência do álcool pode ser difícil de identificar devido ao estigma social associado à doença, o que faz com que o alcoólico evite o diagnóstico e tratamento com receio das consequências sociais. Em geral, o abuso de álcool é considerado alcoolismo quando a pessoa continua a beber, apesar dos problemas sociais e de saúde que isso provoca. Até então, quando eu estava no seio materno, o problema já estava instalado dentro de casa, que era através dos meus pais, né, do meu pai. Mas quando eu comecei a construir família, esse problema começou também dentro da minha família. E com isso eu tive sérios prejuízos, eu tive que ser convidado para me sair de dentro da minha casa, depois de ter 2 filhos que até então pensava que amava, uma mulher que até então também pensava que amava, e essa família teve que me botar para fora de casa. E ao sair de casa, o único canto que eu encontrei para morar era a casa dos meus pais. Mas mesmo na casa dos meus pais, eu trazia sérios problemas para minha família, chegando em casa corrido porque alguém queria me pegar ou a polícia queria me pegar, tudo por causa desse primeiro gole. Às vezes, os próprios membros de A, eles passam muito tempo sem contar para a família que eles estão participando de um grupo. Né? Porque a família, assim, às vezes coloca tanta expectativa em cima, né, que ele tem medo de frustrar a família, né? Por já ter frustrado outras vezes, ele acaba não dizendo logo, eu estou participando de um grupo de A, e deixa com que a família vá percebendo nas atitudes que ele está mudando. Né? E a família, às vezes, não sabe como trabalhar, né? Como conviver com essa nova pessoa que está chegando. Né? E assim, por ele já ter recaído algumas vezes, por ele já ter prometido algumas vezes que vai parar de ingerir bebida alcoólica e tal, não ter conseguido, então a família às vezes está tão doente que não consegue mais colocar, né, uma expectativa boa em cima dele. Né? E aí começa, não, daqui a pouco você vai começar tudo de novo. Né? Não acredita o suficiente, não dá muita credibilidade para ele. Então essa família, a gente percebe assim, que quando ela também procura ajuda num grupo de Al-Anon, aí é uma maravilha, né? Porque aí a família vai saber assim, como é que eu vou trabalhar agora esse novo familiar, essa nova pessoa que está chegando, que vai precisar de uma ajuda. Os tratamentos para o alcoolismo são bastante variados porque existem múltiplas perspectivas para essa condição. Considerado um dos mais eficientes tratamentos, o programa de 12 Passos é um programa criado nos Estados Unidos em 1935 por William Griffith e Dr. Bob Smith, inicialmente para o tratamento de alcoolismo e mais tarde estendido para praticamente todos os tipos de dependência química. Existe um programa de A e esse programa, quando a pessoa começa a vivenciá-lo, começa a perceber as mudanças. Né? Porque não existe aquela coisa de que deixou de ingerir bebida alcoólica e está tudo bem. Às vezes, no momento em que ele deixa de ingerir bebida alcoólica, é que esses problemas começam a aparecer. Né? Problemas emocionais, problemas pessoais, problemas sociais, vários problemas vão aparecer, problemas familiares. Então, o nosso trabalho é a questão da conscientização da necessidade dele fazer, de colocar a programação, de deixar de ingerir bebida alcoólica, mas também fazer a programação, colocar os 12 passos para serem vivenciados. É um programa de adesão voluntária, né, que não exige muitos requisitos, mas o requisito básico é o desejo de parar de beber. Não há necessidade de pagar taxas ou mensalidades, ou não está ligado a nenhuma seita, uma organização, instituição, movimento político. Nosso propósito primordial é manter-nos sóbrios e ajudar outras pessoas a alcançar a sobriedade, ou seja, dar de graça aquilo que nós recebemos de graça. É a estratégia central da grande maioria dos grupos de mútua ajuda para o tratamento de dependências químicas ou compulsões, sendo mais conhecidos no Brasil os Alcoólicos Anônimos e grupos relacionados como Al-Anon e Nar-Anon, voltados à família desses dependentes. Existe o telefone, né, do AA, existe o site, existe o e-mail, existem os grupos que funcionam nos bairros,
para as pessoas pedirem ajuda. Não precisa nem a pessoa dizer, olha, eu sou pai, eu sou mãe, eu sou tio, eu estou precisando de ajuda para uma pessoa. Não, se não quiser, ele não precisa nem se identificar, né? A pessoa que vai até ele, o AA vai até a pessoa, né? O AA tem a questão da proatividade, de não esperar que a pessoa venha ao grupo, ele vai até a pessoa que está precisando de ajuda, independente da pessoa ter solicitado ajuda ou de um familiar, de um amigo, qualquer pessoa, né? Então, buscar essa ajuda sempre. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Você desconfia que seu filho está usando drogas? Quer ter certeza? Faça o teste agora mesmo na sua casa. O resultado sai na hora, rápido e fácil. Chegou o Rapid Drug Screen, tecnologia inovadora de testes rápidos para detecção de drogas. Para uso também em empresas. Barato, simples, prático e confiável. Uma tecnologia American Biomedical Corporation. Representante no Pará, Centro Nova Vida. Ligue já a 3229-3600 e peça o seu kit. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Bcard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Para você poupar, para você ganhar, para você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta e hoje vou conversar com Raimundo Lobato, profissional na área, consultor na área, no programa de 12 Passos de Alcoólicos. Lobato, antes de se tornar um profissional na área dos 12 Passos, você passou pela experiência na área da dependência química de álcool? Sim. Se tornou dependente? Como é que foi isso? Sim. A minha droga era o álcool. E eu comecei a beber desde jovem e logo eu comecei a dar trabalho. Era muito precipitado, não sabia como controlar, mas tentava. E cheguei a uma triste conclusão de que já estava muito agravado o meu problema, que alguma coisa em mim estava errada. E demorou um pouco para perceber, porque eu não queria culpar o álcool em nada. E a família, como é que reagiu aí diante desses problemas todos, Lobato? Com muito sacrifício, tentava me tirar desse perigo que eu estava incorrendo. E todos estavam preocupados, porque eu era o ovelha negra da família. O que aconteceu é que perdi os meus empregos e, conclusão, não tirava conclusão nenhuma da minha vida. Muitas vezes eu ficava pensando que eu estava ficando louco. Essa era a grande verdade, porque antes eu conseguia reatar a minha vida, eu conseguia esquematizar as coisas, mas logo depois verifiquei que não dava mais para fazer isso e tirei a conclusão que estava ficando louco. Estava na progressividade do alcoolismo na minha vida. Então, a vida se tornou horrível, você perdeu o domínio total sobre a sua vida. Perdi o domínio. Esse controle eu buscava a todo custo, essa conquista emocional na minha vida, mental, e realmente percebi que era progressivo. Cada vez pior, uma ressaca pior do que a outra, e eu não sabia entender por quê. Eu não compreendia nada. Chegou um momento decisivo na minha vida que eu tive que parar, mesmo assim não queria me submeter. Esta é a grande verdade. Foi difícil admitir que era dependente do álcool? Foi difícil? Foi muito difícil. Eu queria parar por um milagre qualquer na minha vida, mas não me submeter, né? Somente de acordo com umas torturas violentas na minha vida que fui obrigado a me submeter. Mesmo assim, foi a duras penas. E o que você fez para mudar, para admitir? O que foi feito? Pois não. Eu recorri aos grupos de mutua ajuda, recorri aos profissionais
Eu só sei que eu tirei uma conclusão bem definida que eu tinha que me conscientizar. Alguém me falou que tinha um remédio, a conscientização e a admissão, né? Através da admissão, da aceitação e eu precisaria de um programa, eu precisaria de alguma coisa especial na minha vida. Eu só não sabia o quê, mas que eu estava com premente necessidade de melhorar, eu estava. Daquele jeito eu não tinha mais vida. E qual foi o pior momento para você na questão dessa mudança, de colocar em prática o programa de 12 passos? Foi eu admitir e aceitar o meu problema. E aprender a conviver? Sim, com certeza. Como que eu iria conviver sem o álcool? Como que eu ia ter que falar com pessoas de bem? Se me era muito difícil sair sozinho daquilo, que eu não queria admitir que sou doente. E me ficou um pouco difícil. Eu admiti que sou doente, aceitei a minha condição humana e verifiquei uma coisa muito saudável na minha vida. Eu tinha jeito. E eu pensei que não tivesse jeito. Que bom, né, Lobato? Agora, e a família? A família... Foi trabalhada? Como é que foi isso aí? Ela aceitou? Ela participou da tua mudança? Sim. Não numa parte integrada, mas alguns membros da família, sim, procuraram, principalmente meu pai e a minha mãe, eles procuraram se informar a respeito e verificaram quando eu não estava bem, porque eu era um filho muito querido e eles gostavam demais de mim, me amavam e eu não procurava ver essas coisas enquanto estava bebendo. Eu só sei que na fase desta mudança maravilhosa, eles me apoiaram satisfatoriamente. Foi fundamental esse apoio. Com certeza, a família me apoiou demais na minha mudança. E hoje eu sou uma pessoa muito feliz. Lobato, nós vamos fazer um pequeno intervalo, nós voltamos já já para continuar esse papo. Dependência de álcool e outras drogas é uma doença. A recuperação é a única solução. Conheça o Espaço Nova Vida, credenciado pela Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas. Com uma área de 16 mil metros quadrados, o Espaço Nova Vida oferece a você tratamento e prevenção de álcool e outras drogas. Entre em contato com a gente. 9983-0332 e 3265-1258. Com Laila Tour, sua diversão está garantida, com muita emoção e aventura. Participe do Réveillon em Fortaleza, Ceará, da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, Pernambuco. Viaje para os Lençóis Maranhenses e Gramado, no Rio Grande do Sul. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Um novo jeito de se divertir. 8959-8830 e 8866-0036. Laila Tour, excursões e passeios turísticos. Quer ver como o novo Bampará está cada dia melhor para você? Tem a agência empresarial, o mobile banking, cartões de crédito e uma moderna rede de compras, o Becard. Tem a compra premiada e a poupança premiada, a única que te dá um carro. E vem muito mais por aí. O Bampará é um banco cada dia melhor para você. Para você poupar, para você ganhar, para você Bampará, crescer. cada dia melhor para você. Estamos de volta. E hoje, conversando com Raimundo Lobato, profissional, consultor no programa de 12 Passos. Lobato, o que é o programa de 12 Passos? Pois não. 12 Passos é um conjunto de princípios espirituais em sua natureza que, quando praticado como um modo de vida, não só expulsa as obsessões, como permite que o indivíduo viva uma vida íntegra, útil e feliz. Essa é a proposta dos 12 Passos, que tem como sua, em larga escala, autoestima, autoconhecimento e amor. É muito importante a integração desses 12 passos. É um programa espiritual, Lobato? É espiritual, prático, e há uma necessidade dessa integração, pois só conhecer os 12 passos, bem pouco se aproveita. Há uma necessidade da prática dos 12 passos, a prática diária. Nós temos conceitos aí de admissão, aceitação, né, rendição ao programa,
a crença num poder superior, a renúncia da vontade própria, inventários morais. O que é esse poder superior? O poder superior, o dependente químico, em geral, quando ele sai daquela droga para ingressar no programa, ele vem desprovido de tudo. Não vamos oferecer um Deus ativo a ele, porque ele não vai realmente, ele vai se recusar. Que ele vai dizer que já recorreu a tanto e aquilo não vai funcionar. Então, o poder superior, ele vem como uma ponte, tá? Porque cada segmento tem um discurso, tem uma linguagem. E a nossa dos 12 passos é que esse poder superior é que vai fazer com que ele volte, né, àquela sanidade, né, através do poder superior, e ele venha a verificar essa crença no Deus. Uma vez do outro lado, ele já vai com certeza. Em outras palavras, o poder superior é Jesus. Com certeza. Na concepção de cada um. Sim. E como e onde surgiu esse programa de 12 Passos? Pois não. Em Nova York, nos Estados Unidos, o Bill, um dos cofundadores, ele frequentava uma religião, dos grupos Oxford. De lá ele tirou muita noção de como ele poderia formar a Irmandade dos Alcoólicos Anônimos. Então foi tirado daí muitos tópicos que ele poderia desenvolver para esses 12 passos. Primeiro ele tirou em 6 etapas, mas foi com a conquista também da ajuda da medicina, da religião e da experiência de todos, quantos pudessem ajudar. Ele foi tirando essa conclusão e foi formando esses 12 passos para a recuperação. Foi só uma pessoa que fundou ou Não, teve mais pessoas? Foi o Bill e o Bob, tá? O Bill era corretor da Bolsa de Valores de Nova York e o Dr. Bob, que eles se conheceram no estado de Ohio, eles se conheceram, o Dr. Bob era médico, cirurgião. Eles tiraram essa conclusão que, falando de suas experiências, eles melhoravam, né? Ficavam sem obsessão, e eles resolveram formar a Irmandade, né? Quer dizer que a doença, então, do alcoolismo é a doença da semelhança? A doença da semelhança. Do comportamento? Do comportamento. É a doença que envolve... ela não é uma doença que possa envolver todas as pessoas. Somente uns 10 a 15% da sociedade se torna alcoólica. O restante pode beber com segurança. Agora, ponto. Pergunto, como é que você desenvolve esse trabalho dentro da comunidade, digamos aqui, do Nova Vida? Você já trabalha há 11 anos, né? Já trabalho há 14 anos. 14 anos, sim. 14 anos e meio no Centro Nova Vida. A conclusão aqui tirada é extremamente prática. Os 12 passos, ele não só serve para o alcoólico, como para o adicto, como para as pessoas que queiram desenvolver uma capacidade de viver. E serve para muitas outras doenças também, tá? Então, o que é que acontece? Aqui, nós passamos os 12 passos na prática. Aqui eles vão inventariar a sua vida. Desde o primeiro passo, eles já vão escrever. Segundo passo, todos os passos eles escrevem aqui e se sentem felizes nesse autoconhecimento, autoestima e amor. Há uma recuperação acentuada para quem entra em comunidade terapêutica como Nova Vida. Agora, eu te pergunto, e os 12 passos é aplicado somente para dependente químico, digamos, falando em linhas gerais, álcool e outras drogas, ou pode ser aplicado em outras patologias, em outros comportamentos? Com certeza. A adicção é muito vasta. A adicção não se restringe à dependência química. E o que é que acontece? Tem trabalhado muitas pessoas obesas, muitas pessoas depressivas. Isso é no mundo todo, né, Lobato? Com certeza. Os 12 passos, eles são universal. O que acontece é que os profissionais estão trabalhando com 12 passos em todas as áreas, perceberam que os 12 passos é de uma ajuda maravilhosa, significativa, e conclusão que nós tiramos é que os 12 passos serve para qualquer pessoa do mundo, independente se está doente ou não. Tem muitos profissionais, psicólogos, terapeutas, trabalhando até em atendimento individual, né? Com certeza. Agora, qual o princípio básico do programa de 12 passos? Pois não. A aplicação dos 12 passos, eu escuto muito as pessoas dizerem que é restrito a dependente químico. É claro que não. Qualquer pessoa do mundo pode melhorar a sua vida, o conteúdo da sua vida, nesse contexto
básico e prático dos 12 passos. Existem muitas pessoas que não têm problema nenhum aparente com droga, nem têm problema aparente mental, emocional, simplesmente querem aprender os 12 passos para repassar para a sua família, para os filhos, e vão ver uma convivência, numa crença num poder superior e no respeito mútuo. Isso é muito importante para que todos possam aprender 12 passos. Eu recomendo 12 passos para todas as pessoas. 12 passos é um conjunto de princípios espirituais em sua natureza, que quando praticados como um modo de vida. Um livro, um programa de cabeceira, né? Com Qualquer certeza. momento, cada leitura é uma interpretação igual à Bíblia, né? Com Agora, certeza. os 12 passos. O adicto, o dependente químico, álcool ou outras drogas, aprende a lidar com a abstinência? Deixa eu lhe dizer, ele não só aprende a lidar com a abstinência para que possa dar esse salto maravilhoso com a sobriedade, como também ele pode passar em seguida ao outro para que ele possa também aprender desta forma. Porque, vou lhe dizer, é difícil quando o dependente químico está na fase daquela abstinência, que pensa que não tem jeito, mas o 12 passos vai lhe passar segurança, confiança, para que ele possa saltar para uma nova vida. Não só para o doente, como para a família também. Para a família né? também. Para a família também. Vai aprender a desenvolver e resolver os seus problemas, suas dificuldades. A participação do programa, como eu posso dizer, a participação do programa, ele ajuda em todo sentido na recuperação? Com certeza. Ele ajuda em todos os sentidos. Eu vou explicar por quê. Porque o 12 passos ele vai desde a admissão à impotência, que pode se constatar impotência em diversos segmentos da vida do ser humano, como a conquista de um trabalho maravilhoso com os outros. Tá? Olha, por exemplo, o 11º passo é vir acreditar que um poder superior a si mesmo possa devolver essa sanidade do 2º passo. Essa vir acreditar. E o 12º passo, consolidando com um trabalho maravilhoso com outras pessoas com problemas. Sendo desta forma, esse compêndio maravilhoso em que a pessoa pode viver saudável, vivendo em família, vivendo uma pessoa em ensinamento e aprendizado, conjunto com toda a família e com todos os amigos. 12 passos serve para todas as épocas, para todas as pessoas e em todas as situações. Em todos os momentos. Né? Em todos os momentos. Agora, Lobato, qual o passo mais difícil Pois não. de você colocar em prática? Tá. Do doente colocar em prática? Qual Pois é? não. De chegada, o doente, eu costumo sempre dizer uma coisa. Quando está se passando um passo, que o doente diz assim, isso é muito difícil. E eu costumo dizer assim, o que é muito simples, muito fácil, ele não deixou escrito aí. Todos eles são difíceis, principalmente o primeiro na chegada, quando a pessoa vai admitir a sua impotência perante a sua droga, a sua adicção, e a sua aceitação do seu problema. Esse passo, o primeiro, é muito mais difícil, mas ele é trabalhado numa forma acentuada, onde a pessoa, através do exemplo dos demais e da experiência dos demais, ele pode tirar uma crescente convicção da vida dele de que ele está no lugar certo. Em outras palavras, esse doente ele tem que admitir, ele tem que aceitar e aprender a conviver com a sua doença, só por hoje, digamos, por resto da vida. Com certeza. Um dia de por cada aí? vez. Um dia de cada vez, ele pode pôr os 12 passos em funcionamento. O que é que vai acontecer? Ele está admitindo e aceitando, respeitando. Aprendendo a conviver com a doença sem usar a sua droga de identificação. Sem usar. Eu sempre digo, vontade de usar dá, mas passa. Mas só passa se você não usar, porque se você usar, vai despertar a compulsão. A compulsão, né? Lobato, obrigado pela sua participação no programa Nova Vida. Você tem alguma mensagem para aquela família, para aquela mãe, para aquela esposa que está sofrendo? Pois não. Uma mensagem, Lobato. Pois não, tenho sim. Para quem ainda está sofrendo com álcool ou outras drogas. Eu quero me referir à família, dizendo que procure ajuda, assistência especializada. Converse com quem compreende o problema, que esse problema é muito difícil para se lutar sozinho. É a doença que todos escondem, é a doença da negação, é a doença que a sociedade ainda repudia. Muito obrigado. Tenha muito cuidado ao tratar o seu doente. Procure quem sabe do assunto. Obrigado. Programa Nova Vida. Ficamos por aqui. No próximo domingo, 7h30 da manhã,
Só por hoje, sem droga. Fique com Deus. Só por hoje. Programa Nova Vida. Oferecimento Bampará. Cada dia melhor para você.